Hoje nós recebemos o pré-candidato Maranhão do PL, ele que vai participar dessa entrevista conosco na manhã de segunda-feira. Primeiramente, para a gente começar, bom dia Maranhão, quem é Arnaldo Maranhão, para o ouvinte da Difusora e também para o leitor e internauta do jornal Folha do Litoral News. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Elísio, Larry César. Bom dia. Leonardo Quintana e Maico Shimuri da Folha do Litoral. Bom dia, Thailand, na parte técnica, o Gebran da Folha do Litoral, Ronaldo. Bom dia a você, querido ouvinte, que nos acompanha pela 104.7. Primeiramente, agradecer aqui à Rádio Difusora. Eu estava escalado para a sexta-feira passada, mas passamos por uma cirurgia de emergência. Graças a Deus correu tudo bem. Agradecer a Deus, Nossa Senhora, que nos proporcionaram mais esse livramento. Uma cirurgia de apendicite urgente aqui no hospital. E graças a Deus estamos aqui e a paciência de vocês de remarcar a data que estamos aqui hoje ao vivo na Rádio Difusora. Parabenizar a iniciativa, né, da Difusora e da Folha do Litoral News. É muito importante essa oportunidade a todos os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá, trazer as suas propostas, dizer o que pensa, mostrar a sua experiência, enfim, dizer o que pretende quando tomar a cadeira do Palácio São José, quando for eleito lá, que hoje todos nós somos pré-candidatos, né? Mas depois de eleito, pega que a chave da cidade é tua. Então essa que tem que mostrar capacidade, contar com o funcionário público municipal, que tem um papel fundamental numa administração. E como você perguntou, Elísio, quem é o Arnaldo Maranhão? O Arnaldo, nascido e criado em Paranaguá, né, no bairro do Rossio, Bagrinho, lá do bairro do Rossio, filho de Dona Socorro, que está ouvindo, né? Ouvinte assíduo aqui da Rádio Difusora, está ligadinha na Difusora, um abraço e um beijo no coração para minha mãe. Filho do falecido Arnaldo, açougueiro. Meu pai e minha mãe vieram do Nordeste, naquela época vinham muito nordestinos, porque lá era um tempo muito difícil, então os nordestinos vinham para São Paulo e alguns para a região sul. E meu pai e minha mãe vieram para Paranaguá. Meu pai abriu um açougue aqui no bairro do Rossio. Somos 5 irmãos, né? E o Arnaldo Maranhão deu seus primeiros passos no bairro do Rossio. Nasceu, se criou, estudou no Costa e Silva e depois no ensino médio no Alberto Gomes Veiga, nosso carinhosamente conhecido como Comércio, aqui de Paranaguá. E lá eu tive uma grande honra. Eu fui aluno no AGV e fui professor por 7 anos. Então isso me marca muito a minha vida. Gosto sempre de frisar, porque estudei no Alberto Gomes Veiga e também fui professor. Depois, no ensino superior, aqui na nossa Faculdade de Paranaguá, Ciências Contábeis. Trabalhei no Banco do Brasil como menor estagiário, depois numa empresa privada de laboratórios. Aí em 2004 fiz o concurso da Prefeitura de Paranaguá e fui aprovado. Eu sou funcionário, sou Barnabé, sou funcionário de carreira da Prefeitura de Paranaguá. Agora em maio faz 20 anos, funcionário de carreira da Prefeitura. Sou também, Elísio, um homem de muita fé, acredito muito em Deus. Nós não somos nada sem fé. O ser humano que não tem fé, não acredita no Deus, que é o Deus do impossível, também não, é uma pessoa vazia. Então esse é o Arnaldo Maranhão, uma pessoa muito simples, nascido e criado no Rossio, muito popular, gosto de estar no meio do povo, não fujo do povo, não só apareço em época de eleição, a população sempre me encontra nos bairros, nas igrejas, nas lanchonetes, na padaria. É muito fácil encontrar o Maranhão. Não sou um político que aparece só na época de eleição. 8h19, Leonardo Quintana Bernardi, jornalista do jornal Folha do Litoral News, faz a primeira colocação para o pré-candidato Arnaldo Maranhão. Bom dia, Léo. Bom dia, Elísio. Bom dia, Larry. Bom dia ao pré-candidato Arnaldo Maranhão, a todos os ouvintes, internautas que estão nos acompanhando. Satisfação participar mais um dia aqui dessa iniciativa super importante para as eleições municipais que se aproximam aqui, né, em 2024. E a minha primeira pergunta ao pré-candidato é com relação à mobilidade urbana. Enfim, segunda-feira a gente está vendo o trânsito, muitas pessoas indo para o trabalho. Enfim, uma das áreas que mais precisa de atuação, investimento e organização por parte do poder público municipal, né? Continuamente. Eu gostaria de perguntar ao pré-candidato quais são as propostas dele para a área de mobilidade urbana em Paranaguá. Olha, Léo, Paranaguá cresceu e cresceu muito, né? Antigamente não tinha tantos veículos como tem hoje. Veja a frota de veículos de Paranaguá há 10 anos atrás e veja hoje. E as vias públicas, as vias de acesso são as mesmas. Então essa conta não fecha.
Se as vias, se as ruas são as mesmas e o número de veículos aumentou consideravelmente, e eu falo numa frota geral, eu falo de ciclista, de motociclista, de ônibus, de veículos leves e principalmente de caminhões. Paranaguá é uma cidade portuária. Então não tem, e principalmente num porto que é multicargas. Chegam à nossa cidade 4 mil caminhões por dia. E as vias, os acessos são as mesmas. É preciso urgentemente investimentos do governo federal e estadual, parcerias, porque eu penso em administrar a cidade com parcerias. Governo estadual, governo federal, para as obras estruturantes, obras que há muitos anos Paranaguá aguarda e não sai do papel. Veja, o nosso pedido ao governador Ratinho Júnior e ao Sandalex do pedágio agora vai ser atendido. Essa nova concessionária terá a obrigação de manter e fazer as obras até o portão principal do Porto de Paranaguá. A antiga concessão fez uma grande, desculpe o termo, uma grande sacanagem, porque até o Malucelli da Visconde era obrigação ir na Bento Rocha, na BR-277, Jardim Iguaçu, até a ponte. De lá para cá, se vira Paranaguá. Então, essa injustiça está sendo corrigida agora. Vai ter as grandes obras de viadutos, de trincheiras, com toda certeza é um grande avanço para Paranaguá, porque não dá mais para conviver, né? Você pega a Avenida Ayrton Senna, a começar pela entrada da cidade, que é algo assim que precisa ser melhorado. A entrada da cidade, que é o cartão de visita, muito aquém. Os acessos na Bento Rocha também, BR-277, lá do outro lado, Jardim Iguaçu, Vila Marinho, Santa Helena. Veja, hoje é congestionamento diariamente. Não vamos esquecer da Roque Vernalha, o antigo problema dos trens da Roque Vernalha, que há anos e não é resolvido. E também, daqui a um tempo, a Bento Munhoz da Rocha Neto e a Belmiro Sebastião Marques também vão começar a sofrer com esse congestionamento. Paranaguá cresceu e cresceu muito. E as obras importantes de infraestrutura não acompanham esse crescimento. Então há congestionamento, há acidentes diariamente, porque não tem uma logística. Temos que planejar a cidade para o futuro. São binários, trincheiras, viadutos, precisa ser feito urgentemente. E quanto à questão da mobilidade, os caminhões que todo mundo fala. Eu apresentei recentemente um projeto ao lado da Klabin, bem ali, na Avenida Ayrton Senna. Nós temos um pátio que pertence à Rede Ferroviária Federal antiga, pertence à União. Ali um grande pátio de caminhões, parceria, iniciativa privada, poder público, municipal, estadual e federal. Porque todo mundo reclama dos caminhões, mas uma cidade portuária tem que ter os caminhões. E os caminhoneiros têm que ser bem recebidos aqui. Então nós entendemos assim, obras importantes, semáforos inteligentes, trincheiras, viadutos, obras para desafogar. Quem sabe, na Ayrton Senna, um trecho na Marginal para veículos leves e outro para só a Ayrton Senna só para veículos pesados. Jardim Iguaçu e Vila Santa Helena. Hoje é humanamente impossível trafegar ali. Por quê? Você convive com inúmeros caminhões. Então é preciso fazer obras pela Via Primavera, pela Marginal do Jardim Iguaçu. E eu fui secretário de obras, eu conheço essa cidade. Pela Jardim Iguaçu, aproveitando a Marginal, saindo lá no Porto dos Padres. São obras importantes, como é a Roque Vernalha, como é a Ayrton Senna, somente com investimentos pesados. E é isso que eu penso em parceria, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. 8h23, Larry César. Bom dia, o pré-candidato Arnaldo Maranhão. Maranhão, ainda falando sobre mobilidade, tem muito a ver a pergunta que eu vou fazer. Qual é a sua ideia em relação a atrair novas empresas para a cidade de Paranaguá, mas também dando condições, capacitando a população para poder atender essa demanda? Não tenha dúvida, eu fico triste quando eu vejo no noticiário nacional e até estadual que determinada empresa se instalou em Ponta Grossa porque é perto do Porto de Paranaguá, que a empresa se instalou em Maringá por causa do Porto de Paranaguá, que uma grande cervejaria, que uma grande multinacional se instalou em São José dos Pinhais por causa do Porto de Paranaguá. Ora, se nós temos o Porto de Paranaguá, que é competente, que tem marcas, tem recorde, por que as empresas não se instalam em Paranaguá? É preciso destravar urgentemente as questões ambientais. Nós estamos cansados de ouvir, aqui não pode, ali do lado não pode. Precisamos destravar o nosso distrito industrial na região do Imbocuí. Lá é o grande eixo industrial de Paranaguá, sem medo de errar. Mas as questões ambientais não podem. Nós estamos cansados e a população está cansada de ouvir isso. Por que Santa Catarina tudo pode?
Em Paranaguá, nada pode. Então nós temos que ir lá aprender com os catarinenses. Então nós temos que trazer pessoas que trabalharam em Santa Catarina para fazer para nós um grande projeto e nos ensinar. Porque não é problema copiar. Não. Quando a coisa é boa, se deve copiar. Nós temos potencial, nós temos a melhor estiva do Brasil, nós temos os melhores TPAs do Brasil aqui em Paranaguá, e vai o nosso abraço a essa categoria. Nós temos o Porto Forte, que é o Porto de Paranaguá, o segundo do Brasil. E por que as empresas não estão vindo para Paranaguá? Então nós temos que, primeiro, rever o plano diretor, a taxa de ocupação do solo 0. Questão ambiental, tratar isso com muita seriedade. Colocar na mesma mesa Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeitura, vereadores, ACIAP, TPAs, lideranças religiosas, todos na mesma mesa. Por que uma empresa tem dificuldade de se instalar em Paranaguá? E a resposta é a mesma, a questão ambiental. Então vamos resolver essa questão ambiental. Temos profissionais hoje em dia para isso. Tem a lei da compensação. Questão ambiental deve ser respeitada, eu também respeito, eu gosto muito do meio ambiente, mas eu tenho que pensar no pai de família que não tem o dinheiro, não tem o sustento, não tem o emprego para levar para a sua família. Preparar também o jovem, qualificar esse jovem, criar em Paranaguá o centro de qualificação jovem, para que a mão de obra seja qualificada, para que não precise trazer gente de fora para trabalhar em Paranaguá. Então são planos, são projetos importantes, a questão do meio ambiente, os incentivos fiscais também. Nós temos que trazer a empresa para cá e oferecer alguma coisa para essa empresa. E as que aqui estão lutando, trabalhando, gerando emprego, poder também aumentar a sua capacidade de gerar mais emprego e renda. Então a questão ambiental, a qualificação e os incentivos fiscais. É isso que eu penso. 8h27, Leonardo Quintana Bernardi. Bom dia novamente. A pré-candidato Arnaldo Maranhão, a gente está falando de vinda de empresas, super importante, esse tópico. E nesse sentido também, outro setor importante é o turismo. Como que, enfim, se ele é pré-candidato ainda, se eleito posteriormente, concretizar essa candidatura, enfim, quais os investimentos, quais as prioridades para a área de turismo em Paranaguá? Bom, primeiro dizer que Paranaguá não deve nada para ninguém na área turística. Deus foi muito generoso com a nossa cidade e com a nossa região. Nós temos o turismo de negócios do Porto, turismo religioso, a padroeira do Paraná é aqui em Paranaguá. Temos o turismo náutico, que deve ser mais divulgado. Turismo rural, que hoje muitos turistas, tem uma camada da população que gosta do turismo ecológico e rural. Nós temos aqui as nossas colônias. Por que não aproveitar melhor isso? E a nossa Bahia, as nossas ilhas, a famosa e querida Ilha do Mel. Mas eu falo também o entorno da Ilha do Mel, as nossas ilhas menores são de rara beleza. Precisamos criar, eu sonho com isso, criar o calendário do litoral do Paraná, calendário regional. As pessoas não compram um pacote e vão para o Nordeste? Não ficam lá 7 dias? Por que não pegar esse turista também e ficar 7 dias no litoral? Não podemos dividir, rasgar o turista e brigar com o Morretes de Santonina. Não, vamos se somar com o Morretes de Santonina, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Vamos somar e deixar esse turista 7 dias em Paranaguá e nas outras cidades. Precisamos criar esse calendário regional, que o turista fique aqui apenas não 12 horas, que fique aqui 7 dias na região. Gera emprego, gera renda. Não tem aqui do lado o Caminhos do Vinho, tão conhecido aqui em São José dos Pinhais? Eu fui lá, não é nada de extraordinário. Precisamos criar o Caminhos do Mar, as nossas ilhas, para que o morador, o pescador, viva, tire o sustento da sua família lá na sua localidade. Caminhos do Mar. Essa é uma grande e importante sugestão. Pegaram nossas ilhas, nossas comunidades, Ilha do Mel, Amparo, Eufrazina, Pessaguera. Tem as ilhas de Guaraqueçaba, são maravilhosas também. Somar a isso. Nós não devemos nada a ninguém. O turismo rural, e eu penso de forma também muito sonhadora. Eu sonho com Paranaguá melhor. Eu sonho com uma Paranaguá onde o turista venha para cá e fique. Não fique apenas um dia ou algumas horas. Criar também um roteiro em Paranaguá. O turista precisa chegar aqui e ter alguém para levar ele nos pontos turísticos. O turista hoje chega na cidade e fica meio que perdido. Então tem que ter um roteiro local, com a história da nossa cultura, os museus, a nossa religiosidade, a nossa culinária fantástica. Mas tem que profissionalizar. E eu também, ali na Rua da Praia, claro que temos uma equipe elaborando o nosso plano de governo, nós estamos sim pensando num
num ponto estratégico para construir, aí está no plano de governo, um mirante, que a pessoa possa vir e ver parte do porto, porque Paranaguá lembra porto, e a nossa rua da praia e as nossas ilhas. Então fica esse, porque o turista ele quer atrativo. E olha, um ponto também estatístico agora, não precisamos ir longe atrás de turista. Aqui do nosso lado, São Paulo, maior cidade do país, uma metrópole. O turista de São Paulo hoje ele vai para o Rio ou para Santa Catarina. Pegar essa camada do turista paulista e trazer para Paranaguá, para a nossa região. 8h30, Larry César, 8h30, seguimos com a entrevista com o pré-candidato Arnaldo Maranhão. Bom, Maranhão, outro assunto que preocupa a população e é uma pasta importante, uma das mais importantes da administração pública, da gestão municipal, é a segurança. Estatisticamente, nós sabemos que Paranaguá é uma das cidades mais violentas do Paraná. Nós temos essa parceria da Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar, nós temos câmeras instaladas fazendo parte da muralha digital, e eu pergunto para você, a sua ideia de segurança para a população, reforçar tudo que está aí, alguma ideia nova para trazer mais segurança para a população, que é a grande preocupação, além da área de saúde da população, é a questão da segurança em nossa cidade. Não tenha dúvida, a questão da segurança, ela passa urgentemente pela valorização do profissional da área de segurança, que sai de casa e não sabe se volta vivo, e passa por equipamentos e investimento, seja em viatura, armamento e inteligência. É preciso criar em Paranaguá o Centro de Inteligência da Segurança. Parcerias. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Infelizmente, dói falar isso, Paranaguá entrou na rota internacional do tráfico de drogas. Infelizmente. Deixou há muito tempo de ser uma cidade tranquila. É guerra de facções. Todo dia mortes, homicídios. E isso preocupa as pessoas de bem. Criar esse centro de inteligência em parceria com o governo estadual e federal, porque o município compete à Guarda Civil Municipal. A esses valorosos guardas, rever a questão do salarial deles, a questão do plano de cargos de salário, algumas correções que precisam ser feitas, equipá-los e com bom salário. Aí sim dá segurança para que eles vá às ruas proteger a nossa população. Da mesma forma, nesse centro de inteligência, criar um mapa da violência na cidade. É preciso saber aonde está, quais os bairros são mais perigosos. E como que se cria isso? Com a inteligência, criando esse mapa. Através desse mapa da inteligência, aí criar ações mais efetivas nessas regiões. Ilha dos Valadares, por exemplo, é uma cidade dentro de Paranaguá. São 30 mil habitantes. Precisa urgentemente lá de um destacamento da Polícia Militar e um destacamento do Corpo de Bombeiros. Não tem como mais Valadares ficar só vendo viatura passando e voltando na passarela. Tem que ter um efetivo lá 24 horas por dia. O bombeiro da mesma forma, salvando vidas. Então nós entendemos que o tráfico internacional de drogas é com a Polícia Federal e tem feito um bom trabalho, mas a criminalidade aumenta muito na cidade de Paranaguá e no Brasil todo, mas temos que enfrentar essa situação da segurança com muita determinação. Lugar de bandido é na cadeia. São 8h34, estamos recebendo o pré-candidato Arnaldo Maranhão. Leonardo. Seguindo as nossas perguntas, aí uma área que o Larry até citou, a área de saúde, né? Nós viemos recentemente, superamos uma pandemia, estamos vivendo agora a questão da dengue em todo o Brasil, que está alarmante, né? Muito preocupante. Uma pergunta ao pré-candidato é com relação à saúde. Quais os investimentos, enfim, quais as prioridades, quais os novos direcionamentos para essa área de saúde pública, que é uma área que a população necessita urgentemente e diariamente, pré-candidato? Olha, a área da saúde, sem sombra de dúvida, é uma área que merece mais atenção. Porque nenhuma outra área mexe com vidas humanas, lida com pessoas. Urgentemente, equipar os postos de saúde, a unidade básica de saúde, elas precisam ser mais equipadas, estruturadas, com médicos atendendo, com profissionais bem remunerados para atender a população. Porque o que está acontecendo hoje em Paranaguá? As pessoas vão diretamente na UPA. A UPA é um atendimento de segunda intermediário. O básico é no posto de saúde no seu bairro. Agora, se o paciente não tem esse atendimento lá no posto de saúde, é lógico que ele vai para a UPA e congestiona a UPA,
porque todo mundo vai para a UPA. Então nós entendemos que, primeiro, desafogar a UPA. E como que desafoga? Eu trago o problema e apresento a solução. Desafoga dando estrutura no posto de saúde. Técnicos de enfermagem, profissionais de saúde, médico, medicamento, lá naquela região, no seu bairro onde o senhor é atendido. Não tendo esse atendimento, um atendimento mais grave, passa para a UPA. E em caso de cirurgia, aí vai para o hospital regional. Mas o grande problema nosso, da população, são as especialidades médicas. Aí que está o problema. O problema não está na clínico geral. E o clínico geral, você vai no clínico geral, ele tem receita, faz um exame ali, dá um medicamento, você vai para casa. O problema está nas nossas especialidades médicas. A demora para uma pessoa conseguir uma consulta, um exame e uma cirurgia, quando for preciso. Leva 2 anos. Eu falo de um otorrino, de ortopedista, cardiologista, neurologista. Eu falo das especialidades médicas que o povo hoje sofre. Então, como que se resolve? E as especialidades médicas é uma questão também de governo de estado. Então, vocês reparem que todas as prefeituras precisam do braço amigo do governo do estado. São convênios, são parcerias. A obrigação do município é o quê? É a unidade básica. Tanto que o hospital regional é do estado. Voltando ao assunto das especialidades médicas, é preciso urgente resolver essa questão. O governo do estado está construindo, já está a obra iniciada aqui na antiga maternidade, antiga Santa Casa, esse ambulatório médico de especialidades, para resolver esse grande problema. Tem que ter uma maior participação, um maior envolvimento das pessoas que precisam dessas especialidades. Numa outra área também, que está crescendo muito, infelizmente, são os dependentes químicos. Todo mundo choca quando esse assunto é levantado, mas também é uma questão social, mas também é uma questão de saúde. Os atendimentos das nossas psicólogas e psiquiatras no CRAS, elas estão sobrecarregadas. Dependente químico também passa por essa questão de saúde pública. O que está sendo feito? O que precisa melhorar? Nós temos uma grande parcela da população que são dependentes químicos e nós não podemos fechar os olhos para essa questão. Então, saúde pública, investir forte na unidade básica de saúde, trazer urgentemente essas especialidades médicas para que a pessoa não fique 1 ano para conseguir um exame e mais 1 ano para uma cirurgia. Às vezes até morre antes de ser atendido. 8h38, Larry César. Vamos agora, Maranhão, tratar aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, sobre a inclusão social. Recentemente, no ano passado, a Prefeitura de Paranaguá criou essa Secretaria da Inclusão Social. E a pergunta é qual a ideia sua em relação à inclusão social em termos de políticas públicas voltadas à população nesse campo? Olha, a inclusão social, hoje não podemos mais deixar de trabalhar forte por essa área. Eu vejo a inclusão de 2 lados lá. Eu vejo a inclusão na área da educação e também na social. A educação, reformar as escolas, os espaços públicos com ambientes adaptados, dando respeito, dando dignidade. Valorizar os profissionais da educação que trabalham na área especial, educação especial, criar um abono salarial, porque a professora que trabalha em classe normal já é um trabalho árduo e difícil e precisa ser corrigido, até algumas questão no plano de cargos e salários, reposição salarial, mas aquela que está na educação especial, na classe inclusiva, essa tem que ser mais valorizada ainda, dando dignidade às pessoas que têm algum tipo de transtorno, e nós temos visto aumentado absurdamente os casos de autismo, TDAH, outros transtornos, doenças raras. Então essas pessoas não podem mais viver à mercê da sociedade. Nós temos que incluir. Nós vivemos num mundo hoje onde não se permite mais a exclusão. Temos que incluir. Por isso que eu falo na área de educação, criar mecanismos até mesmo de colocar essas pessoas com os transtornos também, dependendo do seu grau, no mercado de trabalho, e por que não? Isso se chama-se incluir. E é na questão social também. Falei aqui dos profissionais da área técnica, psicólogos, psiquiatras, que o número é muito pequeno na cidade de Paranaguá, precisa aumentar esse número, elas estão sobrecarregadas. Precisa também fazer
que o morador em situação de rua não fique só nessa condição de você dar uma esmola, de você dar um alimento, você dar uma refeição, porque isso não o incentiva a sair dessa vida. Tem que ressocializá-lo, né? Colocar no mercado de trabalho, dar uma nova oportunidade para ele sair dessa vida, sabe? Assim, são políticas públicas, primeiro dos direitos que as pessoas precisam, e existe lei para isso. Então, os ambientes, os profissionais, para incluí-los nessa questão da inclusão, que é fundamental para todos nós. A questão da situação de rua, dos profissionais, a área técnica, essa área da inclusão, eu gosto muito de tratar como técnica. Essa é uma área que não pode envolver política. Não pode ter cargo político nessa área. Tem que ser pessoa que conheça da situação. É uma situação delicada. Eles não são doentes, não. Tem pessoas que pensam que são doentes. Não. Eles têm um transtorno que pode muito bem conviver de forma civilizada, respeitando os seus direitos, tendo voz e tendo vez numa sociedade. Isso que eu penso. A área técnica cuida dessa parte, porque é uma parte delicada e merece todo o nosso respeito também. 8h42, Leonardo, a última pergunta para o pré-candidato Arnaldo Maranhão nesta segunda-feira. Perfeito. Falando um pouco também sobre meio ambiente, a gente falou anteriormente sobre sustentabilidade, enfim, mas meio ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é uma das secretarias mais atuantes no município, principalmente na questão de limpeza urbana. Quais são as propostas do pré-candidato para a SEMA, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e também para limpeza urbana em Paranaguá? A questão da limpeza pública em Paranaguá, e eu fico triste quando eu ouço assim, é cultura nossa, joga o lixo na esquina, joga o lixo na rua. Veja, essa cultura precisa ser mudada. A prefeitura precisa fazer a sua parte do meio ambiente, de limpeza, de manutenção dos parques, praças, da limpeza pública, e o cidadão também precisa fazer a sua parte. Veja a dengue aí, aumentando assustadoramente no Brasil inteiro. Dengue também é caso de limpeza pública. Com certeza é. Então nós entendemos assim, o que precisa ser melhorado tem que ter mais investimento. Aí eu penso muito em fazer uma administração participativa. E essa questão do lixo, da limpeza pública, é uma situação onde todos nós devemos fazer a nossa parte. Elaborar um calendário. Olha, o caminhão vai passar aqui tal dia, tal horário. Que o morador também colabore. Então nós entendemos assim, que limpeza pública passa por uma questão cultural de todos nós, com certeza, mas que precisa ser mudado. E como que se muda? Educando as nossas criancinhas. Porque o marmanjo, infelizmente, já tem todos os seus costumes. Mas é preciso responsabilidade de todos nós. São 8h44, pré-candidato Arnaldo Maranhão. Nós encerramos, então, essa série de colocações de perguntas para o pré-candidato do PL, Arnaldo Maranhão, e deixamos o microfone à disposição para suas considerações nesta segunda-feira, os microfones da Difusora e também para os internautas e leitores do jornal Folha do Litoral News. Eu quero, antes de encerrar também, falar da Paranaguá Saneamento. Essa é uma empresa também que o Paranaguá já não aguenta mais. O Paranaguá aceita pagar a água como paga a luz, não tenha dúvida, mas precisa ter uma tarifa mais justa e serviço de qualidade. Então, essa empresa precisa se adequar e respeitar a população de Paranaguá, assim como a tarifa social da Aviação Rossio. Somos totalmente a favor, mas os serviços da Aviação Rossio precisam ser melhorados, principalmente no horários de pico. E dizer a toda a população e mandar um abraço muito forte aos meus companheiros funcionários públicos municipais. Eu, como vocês, sou funcionário público. Eu quero uma prefeitura criativa, eu quero ser valorizado, e essa é a nossa preocupação principal. Valorizar o funcionário público de carreira, de todas as categorias, a educação, tudo passa pela educação. Os nossos profissionais, os professores do magistério e todos os funcionários que merecem uma atenção muito maior ainda. E finalizar, dizer que eu estou no Partido Liberal, do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, um partido que pega Deus, pátria, liberdade. É isso que nós vamos levar às ruas. Partido de direita, conservador, a favor da vida, contra o aborto, contra as drogas, porque nós entendemos que precisamos educar e, acima de tudo, criar as nossas crianças dentro dos princípios de Deus e da família. Essa é a nossa proposta. Uma Paranaguá criativa, uma Paranaguá viva, que o Paranaguá possa voltar a ter orgulho de dizer
que mora em Paranaguá. Obrigado, então, ao pré-candidato Arnaldo Maranhão, que foi o entrevistado desta segunda-feira na série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá, organizada pela Difusora e também pelo jornal Folha do Litoral News. Na quarta-feira estaremos recebendo o pré-candidato Juliano Elias, nesta que é a última semana das entrevistas dos pré-candidatos a prefeito de Paranaguá.